mais um domingo que podemos estar unidos em espírito para adorar o nosso Deus. Que você possa cantar essa canção conosco, crendo de que Deus tem o melhor para a tua vida. Siga com fé, siga com confiança, porque Ele sabe o que faz. Olá, povo amado, queridos irmãos, de perto, de longe, né? Sempre digo porque há pessoas próximas e outras que estão longe de nós, até em outros estados que nos acompanham, né, nessas reflexões, nesses vídeos, que essa mensagem de Deus, da sua palavra, possa nos abençoar, edificar, orientar, ensinar, enfim, que o Senhor use conforme Ele bem quer, né? Que seja uma palavra abençoada para nós. Nessa semana foi uma semana difícil, né? Para alguns de nós aí da nossa igreja. Solange precisou fazer uma cirurgia no pé, está se recuperando, ainda com muitas dores. Né? A irmã Eva, né? Não precisou ser internada e conduzida à UTI. E problemas respiratórios. Nosso irmão Deni precisou fazer uma cirurgia também. Então foi assim, pessoas queridas, próximas, que estão passando algumas situações difíceis, né? Mas entendemos que também é uma oportunidade de nós, como povo de Deus, como família, né? Estarmos orando, se importando
E não podemos estar juntos ali, mas podemos estar orando. Amém? Então eu quero convidar você já nesse início dessa reflexão aqui, antes nós estamos orando por essa palavra, mas orando para os nossos queridos, que o Senhor restabeleça a saúde de cada um. Tem outras pessoas que nós estamos orando, né? Netinha, bisnetinha da Terezinha e tantas outras pessoas que estamos orando. Mencionei essas três que mais recente, né? Que vamos orar e incluir todos os outros que estão precisando das nossas orações. Oremos. Bondoso Pai, eu quero agradecer pela palavra que vamos ler, meditar, e peço que o Senhor abençoe o meu coração e o coração de cada pessoa que vai receber essa palavra. E também, Senhor, quero colocar diante de Ti nossos queridos que estão padecendo por alguma dificuldade, Senhor, e a nossa oração é um pedido de socorro, de ajuda do Senhor para cada um deles, Pai. Vai ao encontro da Solange, restaurando a ela a cirurgia, Senhor, do pé, ajudando a superar toda aquela inflamação, Senhor, em nome de Jesus, abençoando, Pai, nossa querida irmã Eva, Pai, que está hospitalizada, Senhor, suplicamos a Ti a bênção do Senhor sobre ela. Oh, Deus, Tu sabes como abençoar nossa querida irmã, Senhor. E oramos também para o nosso irmão Denis, Senhor, que passou por essa cirurgia, que o Senhor esteja com ele, restaurando também, Pai, em nome de Jesus. E todos os outros, Pai, de perto, de longe, que estão passando por alguma situação, que o Senhor venha socorrer cada um na sua aflição, abençoar cada um, Senhor, conforme estão precisando. É em nome do Teu Filho Jesus que nós pedimos. Amém. Amém? Continuemos orando para esses queridos amados e outros que você lembrar, souber, ore, né? E também quiser compartilhar conosco pedido de oração por alguém, faz favor, escreva para nós, estaremos lembrando diante de Deus. Amém? Os problemas, né, as enfermidades chegam na vida de todos, em algum momento chegam na vida de todos, né? Porém, precisamos lembrar que não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Deus está conosco e temos uma família espiritual para nos apoiar em oração. Neste contexto também de dificuldades que alguns passam, e nós vemos na Bíblia também que nossos irmãos na fé, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, também passaram por muitas situações difíceis, perseguições, apertos, doenças. Os problemas que nós enfrentamos, eles enfrentaram, e alguns problemas muito maiores dos que nós estamos enfrentando. E o apóstolo Paulo, ao escrever suas cartas, ele encontrava as igrejas nesse contexto de sofrimento, de perseguição, né? E ele escreve para a igreja de Tessalônica, aconselhando eles de como eles deveriam viver nessas situações de dificuldades na vida, pela perseguição por causa da fé, e nesse contexto, principalmente da esperança da volta de Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta que nós vamos meditar hoje, ele tem esse contexto, né? Nessa expectativa, nessa volta de Cristo. Então, como eles deveriam viver até a volta de Jesus, o que eles deveriam fazer? Ele escreve no 1 Tessalonicenses 5, vou ler alguns versículos, o 2, o 5, o 6, o 8 ao 11, quando Paulo escreve: vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Neste contexto de esperar a volta de Cristo, o apóstolo Paulo então vai exortar os discípulos, né, os irmãos da igreja de Tessalônica,
a viverem de acordo com a vontade de Deus enquanto estão aguardando o retorno de Cristo. Nunca perder de vista isso. Eu estou vivendo aqui, mas eu estou aguardando a volta de Jesus. E enquanto eu estou aguardando a volta de Jesus, eu tenho que viver uma vida que agrada a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que alguns estão dormindo, né? Então, não sejamos como os que estão dormindo. Dormindo aqui não seria dormindo, né? Mas aquelas pessoas que estão distraídas, desatentas, mas que nós precisamos estar acordados, ou seja, vigilantes, atentos e esperando o retorno do nosso Salvador. E para a nossa reflexão, eu quero destacar, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, mas os versos 16 ao 18, principalmente, mas vou ler até o 22, pois eu vou dividir esse texto em duas mensagens, né? Do 16 ao 18 hoje e semana que vem do 19 ao 22. E vou ler esse texto. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 22. Diz Paulo: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E afastem-se de toda forma de mal. Então aqui vemos, né, nesses pequenos versos, pequenas expressões, frases do apóstolo Paulo, que podem ser facilmente lembradas por nós, né? Alegrem-se sempre. É fácil de decorar isso, né? Então decora o versículo aí, tão fácil. Mas elas são breves exortações, mas elas são especiais para guiar as nossas vidas, né, a ter uma vida que agrada a Deus enquanto aguardamos a volta de Jesus. Então vou abordar essas três primeiras hoje. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. Antes de refletir sobre cada uma delas, desses conselhos ou exortações, levanto duas questões aqui. A primeira é por que precisamos dessas exortações? Por quê? Por que Deus precisou nos exortar nessas coisas que deveriam ser aparentemente fáceis de praticar? Mas Deus precisou registrar na sua palavra e nos exortar a fazer isso. Eu acredito que precisamos lembrar que, embora nós sejamos novas criaturas, né, novas pessoas em Cristo Jesus, o pecado ainda continua agindo. E nós precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Praticar o pecado é da nossa primeira natureza. Essa natureza terrena, carnal, né, pecadora. Praticar a vontade de Deus é relativa a essa nova natureza espiritual, né, como filhos de Deus. Então, diariamente, nós precisamos escolher qual natureza iremos seguir. Eu confesso que não é fácil, né? A tentação está sempre aí, o pecado sempre à porta, e fazer a vontade de Deus sempre, muitas vezes, aparece para nós como algo difícil, algo que vai contra a nossa vontade, nós queremos relutar, mas é uma escolha que precisamos fazer. Ou seja, eu vou escolher fazer a vontade de Deus, seguir a vontade de Deus, ou eu vou fazer a minha vontade. Então Deus aqui, Ele precisa chamar a minha atenção para eu seguir no caminho. Porque se eu não leio a Bíblia, porque se eu não atento para essa palavra, eu posso me desviar. Enquanto eu aguardo a volta de Cristo, eu tenho que estar isso em mente. Estou aguardando a volta de Jesus, e enquanto eu aguardo a volta de Jesus, eu tenho que fazer algumas coisas. E Paulo vai dizer, então, nesse capítulo 5, algumas coisas que nós temos que fazer. E repito, abordarei 3 delas. A segunda questão, a segunda reflexão antes de entrar no texto, individualmente, né, nessas expressões, é o destaque que o apóstolo Paulo dá a esses conselhos. Ele escreve que devemos nos alegrar, ou seja, regozijar, mas acrescenta sempre, alegrar-se sempre. Ele coloca que nós devemos orar, mas acrescenta continuamente.
ele também coloca que nós precisamos ser gratos, mas enfatiza em todas as circunstâncias. Ou seja, são imperativos que parecem ser simples, regozijar, orar, agradecer, não é? E coisas comuns, aparentemente, admoestações simples, comuns. Porém, quando ele acrescenta esses complementos, aí nós temos um grande desafio, não é? Um grande desafio. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, ou agradeça em tudo, em todas as circunstâncias. Olha, aí está um maior desafio para nós, não é? Não é só somente se alegrar, orar e agradecer, mas é sempre, continuamente e em todas as coisas. Então vamos lá para dar atenção a essas exortações uma a uma aí nessas 3 de hoje, né? Primeiro, Paulo vai falar, alegrem-se sempre. E aqui vem o nosso desafio dentro desse tema que tenho abordado nesse mês, que é sobre restauração. Vem o desafio para nós de restaurar essa alegria, para que essas alegrias estejam sempre presentes na nossa vida. E Paulo precisou escrever para que eu me alegrasse. Eu preciso me alegrar. Por quê? Porque as circunstâncias que vivemos, as situações, problemas, doenças, há coisas que vêm querer tirar, minar nossa alegria. Né? Ou seja, facilmente nós podemos perder a alegria, mas Deus vem dizer, alegre-se sempre. O que atrapalha a nossa alegria? Eu quero mencionar 2 coisas, né, principais, e há muitas outras, mas 2 coisas que a Bíblia apresenta assim que tira a nossa alegria. Pelo menos 2 eu vou mencionar. Primeiro são as preocupações. Né? Provérbios 12, 25 afirma que o coração ansioso deprime o homem. Ou as preocupações roubam a nossa alegria. Né? Roubam a nossa alegria. Então, as preocupações, a ansiedade, estar ansioso. Né? Então, como eu posso restaurar a alegria? É também evitando as preocupações, a ansiedade. Ou seja, quando nós entregamos a Deus as preocupações, nós podemos restaurar a alegria. Como escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Então, eu tenho que apresentar a Deus as minhas preocupações, as minhas súplicas, os meus pedidos, e receberei a paz, a alegria que vem do Senhor. Outra coisa que tira a nossa alegria, a alegria do crente, é o pecado, a tentação. Porque quando nós cedemos à tentação e pecamos, o pecado gera em nós a tristeza. Né? Porque o pecado pode momentaneamente, ele traz um prazer, mas ele não dá alegria permanente. Ele dá um prazer momentâneo, dá um prazer no ato, mas gera culpa contínua. Ou seja, o pecado naquele momento ele é bom, ele é prazeroso, mas ele vai gerar culpa, né? Contínua, tristeza. E isso vai contra o imperativo aqui de eu me alegrar. Então, como eu posso restaurar a alegria se eu pecar? A Bíblia vai colocar que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, conforme 1 João 1, 9, e crendo que Ele é fiel para nos perdoar. Né? Ele vai perdoar e vai nos limpar, então a alegria é restaurada, a paz com Deus é restaurada, então junto com isso a alegria. Então o apóstolo Paulo exorta, alegrem-se sempre. Você sabe o que pode tirar a tua alegria, evite e procure se alegrar, então. O pastor Hernando Dias Lopes, ele descreve que a alegria do crente, ela é ultra circunstancial, ou seja, que ela não depende das circunstâncias. A verdadeira alegria não é apenas a presença de coisas boas, nem tampouco a ausência de coisas ruins. A nossa alegria é uma pessoa, a nossa alegria é Jesus. Então, quando Paulo escreve regozijai-vos sempre,
ele coloca essa alegria aqui, isso de uma forma imperativa, como um mandamento, né? Como uma exortação, um mandamento, uma ordem. Ou seja, nós não temos uma opção de termos alegria ou não. É uma busca, devemos ser alegres. Não podemos ser pessoas tristes. Ser pessoa triste intencionalmente vai contra o mandamento de Deus de sermos pessoas alegres. Então, quando deixamos de ser alegres, estamos em desobediência a Deus. Porque a alegria é uma marca do cristão, é uma marca de ser salvo. Eu sou salvo, eu sou alegre, eu sou feliz porque eu sou salvo. Então, não posso deixar a tristeza tomar conta da minha vida, mesmo com as circunstâncias difíceis. Eu tenho que manter a alegria sempre, né? Porque o Evangelho é a boa nova do Senhor, e boa nova, como diz os anjos, de boa, né? Boa nova de grande alegria, de grande alegria. Então, querido, no momento que você tem o Espírito Santo dentro de você, você pertence ao reino de Deus, e esse reino de Deus é um reino de alegria. O fruto do Espírito é alegria. E aí vem a ordem, alegrai-vos sempre, deixa essa alegria fluir na tua vida. Porque a alegria é um mandamento, alegrar-se é um mandamento. Já o evangelista Moody, ele escreveu que a alegria cristã, ela não é amortecida pelas aflições ou por circunstâncias adversas, porque a alegria ela está enraizada no relacionamento com a pessoa de Deus. A alegria está ligada à pessoa de Deus. Como falei antes, a questão do Espírito Santo, né? A alegria está ligada a isso. Aliás, ainda o apóstolo Pedro vai falar que nós devemos nos alegrar por passarmos por problemas, por perseguição. Então, a perseguição, aquele problema, aquela provação, tem que me alegrar, conforme Tiago 1 diz, não o pecado, mas a provação, quando vem de Deus, tem que me levar a crescer na fé e me alegrar em Deus. Amém? Porque essa alegria ela não é uma alegria que vem do meu ego, vem da presença do Espírito Santo, esse relacionamento com Jesus. Já o comentarista Barclay, ele afirma que o verdadeiro cristianismo anima, não deprime. Então, a igreja, nós como igreja, temos que ser uma igreja alegre. Somos cristãos porque o verdadeiro cristianismo ele é alegre, né? Não deprimido. Há situações da nossa vida que nos entristecem, que nos aborrecem, é verdade. Mas isso são momentâneos, circunstancial. A alegria é sempre, né? Porque, queridos, pense na tua família, né? Uma família, ela será uma família feliz se as pessoas da família são pessoas felizes, alegres. Então a casa toda será uma casa alegre. Se a família é composta de pessoas rabugentas, que resmungam, aborrecidas, tristes, magoadas, que família vai ser? Assim a igreja é composta de membros, e esses membros devem estar cheios de alegria do Espírito Santo, não é? E aí a igreja vai ser uma igreja alegre, cordial, feliz, e é uma igreja de Deus, né? Que bom que podemos fazer parte da nossa igreja, uma igreja alegre, feliz, é uma das marcas da nossa igreja, e tem que ser sempre forte isso no meio de nós, a alegria da presença de Deus e da comunhão, né? Amém? Já o comentarista Matthew Henry, ele diz que regozijai-vos sempre deve ser entendido aqui como uma alegria espiritual. Se nos regozijamos em Deus, podemos fazê-lo sempre e eternamente. Eternamente. Então podemos nos alegrar sempre e eternamente, porque é uma alegria espiritual. E essa alegria que temos em Deus é uma alegria completa. Se estamos tristes por causa de algo terreno, mesmo assim, podemos sempre estar alegres, conforme 2 Coríntios 6, verso 10. Que maravilha, né? Essa é uma palavra de Deus para você. Alegre-se sempre ou alegre-se de vez em quando? Alegre-se sempre. Aos Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo admoestou: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Já Neemias 8:10 fez um chamamento: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém?
Receba essa alegria do Senhor e que isso te torne forte, vigoroso. Então, esse é o desafio de restaure a tua alegria, alegre-se sempre. O segundo conselho de Paulo aos Tessalônicos foi orem continuamente, né? Ou noutra versão diz orai sem cessar. O apóstolo Paulo aconselha então sobre viver uma vida de oração. E quando ele fala sobre isso, ele fala com propriedade, porque nós vemos nas suas cartas, essas cartas estão, vamos dizer assim, perfumadas, né, com o aroma da oração. Ele inicia falando de oração, ele termina orando. Quer dizer, no meio das cartas, Paulo está sempre falando sobre oração, mencionando oração. E ele vai falar então, orai sem cessar, ou orem continuamente. E isso não é uma repetição constante, repetir sempre as mesmas orações, conforme Mateus 6,7, que não devemos fazer isso, porque a verdadeira oração é um desejo e uma atitude do coração, e nós podemos orar o dia inteiro, né? À medida que temos comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai intercedendo por nós, conforme a carta de Romanos, e o Espírito Santo vai agindo em nós também, né, no nosso coração, levando-nos a desejar o que Deus quer. Ou seja, orar continuamente até que o nosso coração esteja alinhado ao coração de Deus, esteja cheio de gratidão, e de maneira que o resultado sejam os nossos lábios expressar louvor ao Senhor. Citando novamente Moody, ele vai dizer que a oração é tanto uma atitude, né, como uma atividade. Eu tenho um desejo, eu tenho uma atitude de orar e tenho a prática da oração. São duas coisas. A minha atitude de devoção a Deus, elas podem ser sem cessar. Já o meu ato de orar, formal, podemos dizer assim, um ato formal da oração, ele pode não ser sem cessar, né? Você não vai passar o tempo todo ali ajoelhado orando, mas a tua devoção a Deus, a tua comunhão com Deus, ela é sem cessar. Amém? Né? Como diz o pastor Hernando Dias Lopes, que o crente deve manter um espírito contínuo de oração, estar sempre nesse espírito de oração. Não estar sempre lá no quarto orando, mas estar nesse espírito de oração, onde o termo traduzido por sem cessar não significa fazer continuamente orações, mas sim voltar a fazer constantemente. Estar continuamente em oração e voltar à prática da oração constantemente, voltar a ter esse momento também de oração. Amém? Manter essa conexão permanente com Deus na oração, de maneira que durante o dia a tua vida de oração, de conversa com Deus seja ininterrupta. Tu não está ali murmurando toda hora, orando toda hora, mas está ali ligado a Deus sem cessar. A qualquer momento tu ora, fala, mas teu espírito está ligado a Deus em oração. Não estamos confinados a horários fixos de oração, que é importante ter o horário da oração. Sim, Jesus fazia, Jesus tinha, o apóstolo Paulo tinha, a igreja se retirava para orar, aqueles horários fixos, mas não ficar limitado somente a esses horários fixos, orar sem cessar, continuamente nessa intimidade, nessa comunhão. Agora é importante, sim, separar, né, o tempo para oração, né, ter esse tempo para estar a sós com o Senhor, né? A ideia aqui do apóstolo Paulo não é que não devemos fazer coisa alguma além de orar sem cessar, então não faço mais nada, só orar. Mas ao contrário, né? As orações vão nos ajudar nas nossas ocupações, nas nossas atividades, e essas atividades não podem nos impedir as nossas orações. As coisas têm que haver uma harmonia na nossa vida. Quero lembrar que no Evangelho conforme Lucas 18, vai registrar que Jesus contou uma história, e eu gosto muito de lembrar dessa história. Quando Jesus conta uma história
sobre uma viúva, né, que precisava a ação de um juiz, e o texto Jesus vai dizer que aquela viúva importunava o juiz de tal maneira que o juiz cansou e decidiu julgar a sua causa, e ela obteve então a resposta, né? O verso 1 diz que Jesus contou esta parábola aos seus discípulos para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus conta essa parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, quem sabe aí o desafio para você é restaurar a oração na tua vida. Restaurar essa vida de oração, orar sem cessar. O terceiro conselho ou exortação que Paulo coloca no texto, no verso 18, ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que o crente deve dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Tá? Sempre há algo pelo qual nós podemos dar graças. Até o dia mais difícil, as coisas mais complicadas, ou podemos dizer assim, um dia mais tenebroso, sempre receberemos bênção de Deus. Sempre receberemos bênção de Deus, então sempre teremos algo para agradecer. Né? E nesses dias difíceis, nós devemos louvar a Deus. Devemos louvar a Deus porque sabemos, cremos que Ele é poderoso, né, para transformar esses dias difíceis, esses vales, né, de angústia, vales de sofrimento, né, em consolo. Deus, Ele pode transformar o mal em bem, pode transformar aquela situação de deserto em um manancial. Então, dar graças no momento difícil crendo no que Deus pode transformar. E o crente sempre tem que procurar motivos, ações para agradecer a Deus, para louvar a Deus em todas as circunstâncias, em qualquer situação que se encontre, ou seja, o tempo todo. Isso não significa que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas, né, em si, ou coisas ruins em si, mas acontece que Deus pode transformar as coisas ruins em bênçãos para nós, em bem para nós, né? Conforme Romanos 8, 28. Porque nós, o crente, não tem prazer no sofrimento, mas ele dá graças em meio ao sofrimento, crendo na providência generosa de Deus, né, de transformar aquele sofrimento com o consolo, com a presença de Deus conosco. Amém? Então, da mesma forma que nós devemos e podemos fazer conhecidos a Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, assim também devemos colocar a Deus a nossa gratidão. Tem irmãos da nossa igreja, irmãs especialmente da nossa igreja, que sempre dizem que mais agradecem do que pedem. Que benção, né? Mas assim como temos oportunidade de pedir, temos que agradecer em todas as circunstâncias. Sejam agradecidos, diz o apóstolo Paulo, em todas as situações, em meio na adversidade, não somente na prosperidade, que benção, que coisa boa, Deus é fiel, aleluia. Nas adversidades, dizer Deus é o Deus na minha vida, Deus está comigo, a minha vida pertence ao Senhor, eu sou dele, né? E eu me alegro no Senhor, mesmo que as circunstâncias são difíceis, porque eu posso apresentar as minhas queixas, vamos dizer assim, humildemente a Deus, as minhas queixas, os meus pedidos, porém eu acredito que jamais teremos motivo de queixar-nos de Deus. Eu posso apresentar as minhas queixas, as minhas situações difíceis a Deus, mas nunca terei motivo de me queixar de Deus. Amém? Nunca tenhamos um coração queixoso para com Deus ou de Deus. Se ao contrário, tenhamos sempre motivos para louvá-lo, para agradecer ao Senhor. O Evangelho, conforme Lucas 17, registra que Jesus entrou num povoado e que 10 leprosos gritaram de longe, né? Gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós.
E o texto relata que eles foram curados, mas que somente um deles voltou para agradecer, e que este que voltou para agradecer era samaritano. E Jesus perguntou aos discípulos: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Quer dizer, daqueles que se esperavam a gratidão, que era de casa, do mesmo povo, aquele estrangeiro, samaritano, foi o único que voltou para agradecer. Foi o único. O único foi somente desse que Jesus recebeu gratidão. Queridos, nós, filhos de Deus, tá? Crentes em Jesus, deveríamos ser os primeiros a agradecer. Talvez você vai conhecer pessoas que não creem, não têm uma vida regida pela Bíblia, e são mais agradecidos que os crentes, que se dizem filhos de Deus, né? Nós devemos ser os primeiros a agradecer, e agradecer continuamente e em todas as circunstâncias. Que Deus nos ajude. Quem sabe é um tempo de você restaurar a gratidão, ser uma pessoa mais agradecida em todas as circunstâncias. Chegando ao final dessa reflexão, eu quero chamar a atenção no verso 18 para uma vírgula que o apóstolo Paulo coloca ali no texto, né? Quando ele escreveu: alegrem-se sempre, verso 16, verso 17, orem continuamente, e no 18, deem graças em todas as circunstâncias, e aí aparece uma vírgula, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela inclui a alegria constante, a oração sem cessar e a ação de graças ilimitada, né? E essas atitudes são possíveis em Cristo Jesus. Ou seja, eu devo me alegrar sempre, orar continuamente, ser grato em todas as circunstâncias. E vírgula, pois esta é a vontade de Deus para mim em Cristo Jesus. Colocando de uma forma inversa, né, me permito fazer isso, colocar de forma inversa, poderíamos dizer que a vontade de Deus é que eu deva ser grato em todas as circunstâncias, orando continuamente, e assim poderei me alegrar sempre. Eu concluo, olhando isso aqui, concluo que se Deus está orientando a mim, a você sobre alguma coisa, é porque é o melhor para nós. Se Ele está dizendo para eu me alegrar sempre, orar continuamente, né, sem cessar, e dar graças em todas as circunstâncias, é o melhor para nós, pois a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, conforme Romanos 12, 2. Então, sabe como você pode se alegrar? Como eu posso me alegrar sempre? A ênfase aqui é quando eu lembro que eu fui resgatado das trevas e pertenço a Jesus. É o que Paulo diz no verso 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer sejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Eu posso me alegrar sempre quando eu penso na minha salvação e que eu tenho um lugar reservado na glória. Eu posso me alegrar sempre. Eu posso me alegrar sempre ao olhar para o Pai, ao contemplar a sua face de amor, né? O amor que Ele tem por mim, e esse amor que enche o meu coração, e desse Deus Pai amoroso que me dá alegria, me dá paz e esperança, amém? Eu posso me alegrar nesse Deus. Sabe como eu posso orar continuamente? Porque eu sei que Deus me ouve, que Ele se importa comigo, que Ele tem pensamentos de paz para a minha vida, que Ele tem um plano perfeito e eu estou incluído nesse plano perfeito de Deus. Então eu posso orar continuamente porque eu tenho Deus junto de mim e me ouve. Sabe como eu posso dar graças em todas as circunstâncias? Todas as situações? Quando eu lembro que por mais difíceis que sejam essas circunstâncias, Deus me toma pela mão e me conduz a vencer essas circunstâncias. Posso dar graças nisso porque quando eu confio que o Senhor não permitirá tentação maior que eu não possa suportar, né? E me ajudará a sair delas. Então eu posso dar graças nas situações difíceis porque eu sei que Deus vai me ajudar. Eu posso dar graças quando eu lembro que as circunstâncias difíceis um dia terão fim.
mas o amor de Deus nunca termina. Aleluia, nunca termina. Amém, queridos? Amém, queridos. Os 3 conselhos de Paulo, na forma de exortações, são interligados entre si. São interligados, perceba. Conforme Matthew Henry, ele diz, a forma para nos regozijarmos sempre é orar sem cessar. Você quer se alegrar sempre? Ore sem cessar. Porque seríamos mais alegres se orássemos mais. Se orarmos sem cessar, não teremos problemas em dar graças em tudo. Se orarmos sem cessar, não teremos problemas em dar graças em tudo. Wiersbe vai dizer que o cristão não anda com o Senhor, aliás, o cristão que anda com o Senhor e tem comunhão constante com Ele, tem muitos motivos para regozijar-se e dar graças ao longo do dia. E também, alguém escreveu dizendo que aquele que está acostumado a agradecer a Deus por todas as coisas, terá alegria contínua. As coisas estão interligadas. Que assim seja na tua vida, querido. Que Deus te abençoe. Amém. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgir e a morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgir e a morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, conduzirá, jamais nos deixar, jamais nos deixar. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgir e a morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgir e a morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Vamos orar ao nosso Pai. Bondoso Pai, te dou graças por essa palavra
pois em Cristo Jesus a tua vontade, Deus, é perfeita, é boa, é agradável. E nós queremos, Senhor, dar graças em todas as circunstâncias, orar sem cessar e nos alegrar sempre, porque a alegria do Senhor é nossa força. Ó Deus, e oro por mim, por todos que me assistem, que o Senhor nos ajude a viver essa vida. Enquanto esperamos a volta de Jesus, possamos seguir essas exortações, esses conselhos do apóstolo Paulo e vivamos uma vida que agrada ao Senhor, uma vida seguindo a tua vontade, Pai. Abençoa cada um de nós nas suas necessidades. Precisamos do Senhor cada dia da nossa vida. E nos ajude a cumprir esses imperativos que o Senhor colocou para nós. Eu oro por mim e por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e nos ajude a colocar em prática, né, essa palavra preciosa, a palavra de Deus. Um beijo carinhoso para todos.